Bom dia, na paz do Senhor Jesus, né? Nós não fizemos vídeo a semana passada, mas vamos fazer a semana da nossa última lição aí, a lição de número 13, né? E hoje, terça-feira, a lição 13 traz aí o fechamento desse trimestre, né? Desta revista, a Santíssima Trindade, né? O Deus único revelado em três pessoas eternas. E o tema dessa manhã é: Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade com um propósito de uma vida santa. Está baseado no texto de Efésios, capítulo de número 4, ou número 1, e o versículo de número 4, né? Que vai nos dizer assim: como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Queridos, Deus nos escolheu, né, para santificação, né? E a santificação ela é um requisito para a vida cristã, que implica que nós fazemos o que for preciso para sermos separados das coisas deste mundo, a fim de que servimos e adoramos uma única, exclusivamente a Deus, né? E ela é tão necessária em nossas vidas, né? Que necessária e importante para a nossa vida cristã, que o escritor lá de Hebreus vai nos dizer que sem a santificação nós não poderemos ver a Deus. Hebreus 12, 14, né? E pelo fato da santificação ser importante, alguém poderia imaginar que aceitamos a Jesus, arrependemos-nos dos nossos pecados, né? E a nossa santidade se tornaria automática, mas não é assim que funciona. A santidade ela deve ser buscada, né? Ela deve ser buscada, perseguida de forma pessoal, com o objetivo de constante, né? Porque a carne, queridos irmãos, a parte de dentro de nós que tenta buscar a santificação, mas a carne é aquilo que desagrada a Deus, que quer fazer o contrário de Deus, né? E esse novo nascimento que nós passamos, né? Nós simplesmente cobrimos, né, esses desejos, né? Mas esses desejos eles permanecem lutando dentro de nós para que nós façamos coisas, os desejos da carne, que são os desejos que sempre vai levar para o lado da carne, né? Mas quando nós nascemos de novo, nós sepultamos isso, mas nós temos que sempre estar vigiando e lutando para que não venha surgir e nós controlarmos esse desejo, né? E dentro desse assunto, hoje nós iremos falar da profundidade da eleição sobre a profundidade da eleição divina, né? E o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo de número 1, do versículo de número 4, no qual nós lemos, ele vai nos revelar que a nossa escolha por Deus não foi um evento temporal ou um circunstancial, mas é um plano estabelecido antes da fundação do mundo, né? Isso significa que na eternidade passada, né? Na eternidade passada, ali, nós podemos dizer, quando nada existia, senão a glória de Deus ali, ele já nos conhecia e já nos separava para si, né? E essa eleição ela é fundamentada exclusivamente em Cristo, né? Nós vamos observarmos que, indicando que a nossa união com o Filho é uma base jurídica e espiritual pelo qual somos aceitos pelo Pai, né? Queridos irmãos, é independente dos nossos méritos futuros, do nosso ponto de vista, né? Essa escolha eterna carrega um propósito específico, né?
carrega um propósito inegociável que se fôssemos, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis perante Ele. Querido, a santidade aqui não é apenas um adorno moral, mas é a própria... a ligação aparecendo aqui, né? Não é simplesmente... Ela é... né, que se for santos e irrepreensíveis, né, perante Ele, né? A santidade aqui, ela não é apenas um adorno moral, mas é a própria finalidade da nossa vocação, que fomos escolhidos, né, para refletirmos o caráter de Deus, né, em um mundo caído. E para ser santo significa ser separado do pecado, significa ser consagrado exclusivamente para o Senhor, né? Vivendo de forma que as nossas condutas suporta, né? Vai suportando, né? Que a nossa conduta venha suportar todos os tipos de perseguições, de luta que nós iremos passar, né? E nós só conseguimos isso através da presença amorosa, né, do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então a santidade, ela nos traz isso. Portanto, queridos irmãos, a nossa eleição não se deve ser gerado com orgulho, mas com profunda humildade, né? Com profunda responsabilidade prática, né? Deus não nos escolheu apenas... Deus, ele não nos escolheu apenas para nos livrar do juízo, mas para nós sermos imagem, a graça que nos capacita no tempo presente a caminhar em pureza, em retidão, confirmando que a nossa posição em Cristo se manifesta através de uma vida transformada, dedicada para a sua glória. Queridos irmãos, nós estaremos estudando essa última lição durante essa semana, né? Durante essa semana é a última lição desse trimestre. Já no próxima semana entraremos em outro assunto, que será um assunto muito glorioso. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana. Não conseguimos fazer o vídeo ontem, mas estamos fazendo hoje, né? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.